um compromisso de amor. Com a família é preciso firmar. Não esqueça o seu lar, não se entregue à dor, não escute o rancor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Olá, queridos internautas. Mais uma vez aqui na Roda de Conversa em Família, e gostaríamos de agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando com tanto carinho, gentileza, as mensagens, os comentários. Isso nos fortalece e nós esperamos contar com todos vocês nessa e nas próximas Rodas de Conversa em Família. E hoje, aqui, eu e o Degéria Miranda, nossa amiga Vera Sancari, Olá. coordenadora da área da família, da União Regional Espírita Metropolitana Oeste, e hoje nós temos uma convidada especialíssima, Mayra Machado. Mayra faz um trabalho bem bacana, tem um perfil no Instagram intitulado Luzes da Literatura Espírita. Quem desejar, acompanhe, um conteúdo bem bacana. E hoje, nós três aqui reunidas para conversarmos sobre um tema bem peculiar, interessante e que está nos nossos lares. Órfãos de pais vivos. Mayra, o que você tem para nos trazer? O que é o que você nos traz, né? Quais são as suas reflexões? Esse tema, no que a doutrina espírita também pode auxiliar nesse convívio, ou na falta de, uma vez que nós estamos falando daqueles que, embora estejam em seus lares, sejam filhos de pais vivos, mas órfãos da convivência. Então, obrigada pelo convite. E muito bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Então, existem muitas situações, né, de órfãos de pais vivos. Muitas vezes o pai não consegue estar presente por uma situação de carência material mesmo, né? Às vezes o pai tem que estar fora por uma questão de né, a criança ele nasceu numa situação muito precária, muito parva, né? Então, os pais às vezes não conseguem dar a atenção necessária por essa precariedade material. Mas nós vemos também, por outro lado, algumas crianças carentes de afeto, da presença do pai e da mãe, e não é por condições de precariedade material, né? Às vezes está lá numa casa muito confortável, né? A criança tem muitos recursos, só que às vezes a presença do pai e da mãe, o afeto, lhe falta, né? Então eu vejo essas duas situações que a gente consegue visualizar essas crianças que são órfãos de pais vivos. E até também as situações de filhos que às vezes são abandonados emocionalmente por um dos genitores, né? Às vezes só um acolhe e o outro abandona. E mesmo estando vivo, né, não participa da vida da criança, do desenvolvimento, da educação. Então, infelizmente, são muitos casos que eu vejo Aí que nós podemos acontece até isso. falar, né, Hilde, com essa fala da Mayra, que, tipo assim, são pais ainda que não têm realmente noção do compromisso que assumiram, né, no mundo espiritual quando aceitaram essa linda missão, né, de ser pais.
porque não é só gerar um corpo físico, né? Vai muito além disso. Esse compromisso de estar presente, educar, apresentar a Deus, a gente vê muito isso às vezes hoje, né? Nos lares. O que a gente já vem falando em alguns programas aqui, a tecnologia, né? As mídias, às vezes esse celularzinho na mão que é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo ele traz um prejuízo para a família, porque o pai chega em casa e devido ali dar atenção, ou a mãe também dá atenção para o filho, sentar um pouco, saber do dia dele, ele quer relaxar, né? No sofá e vai relaxar onde? Vendo No vídeos, celular. né? Vendo os vídeos. E às vezes a criança só necessita de um pouquinho de atenção, né? Uma conversa, um sentar, um saber como foi o seu dia. Então a gente tem visto muito isso acontecer, né? Que é essa falta de comprometimento realmente com essa a presença. Mas se a gente voltar um pouco, também nós vemos de pais que também às vezes não sabia, né, dar esse amor à criança. É porque, como a Mayra falou, né? Como você falou, né, Mayra? Nós temos diversas situações nessa convivência, nessa falta, porque tem essa questão, como você trouxe, e é importante frisar que muitas vezes, pela falta do necessário, os pais estão mais fora de casa, fora da convivência, do que o desejado, porque vão buscar, né, para poder nutrir a família, para poder alimentar Material. o seu rebento, muitas vezes acabam passando horas, horas e horas, porque para uns a dificuldade é muito maior nessa questão profissional, num amparo do mercado, não é? Então, tem essa questão. Às vezes é a ignorância nesse sentido, né, falta de conhecimento. Uhum. E não compreende, como você falou, Vera, essa real situação e a necessidade de estarmos presentes, mesmo que à distância, mas é possível, não é, Mayra? É possível, mesmo à distância, estar presente na vida de uma criança. Sim. É porque às vezes a pessoa consegue equilibrar de alguma forma, né? Fica muitas horas fora, mas quando volta, consegue dar uma atenção, né? Uma qualidade, Uma né? qualidade, né? Um carinho, um afeto. E alguns estão, né, quando voltam para casa. E alguns pais voltam e não conseguem dar isso também, né? Então é uma questão muito mais de afeto mesmo, né? Do que de presença física, né? Às vezes não consegue compensar. Poucos momentos com muita qualidade. Mas é melhor do que muito tempo sem qualidade. Sim. Exatamente. E também chegamos àquela parte, às vezes, né, que tem o pai, tem a mãe, mas delega aos avós, né? A Aos responsabilidade. avós ou a terceiros, né? Assim, Uhum. porque os avós ainda estão dentro da convivência familiar, mas muitas vezes acabam entregando para qualquer pessoa. Não que as coisas não possam acontecer dentro dos nossos lares, porque acontece, Sim. não é? Mas, assim, é aquela coisa da responsabilidade, né? O mais importante é o que está lá fora. Então, é importante o meu trabalho, ao meu lado social. Então, nós vamos priorizando situações e vamos deixando de lado essa questão da maternidade, da paternidade, da convivência, até mesmo para nós estarmos observando essa relação fraternal, a relação entre os irmãos, quando há. Não é? Porque isso é de suma importância, né? Como que os nossos filhos estão se comportando quando eu estou fora de casa, quando nós não nos fazemos presentes por conta do trabalho, por exemplo. Mas o que a Mayra trouxe, né, e nesse sentido de órfãos de pais vivos, eu vejo assim que uma questão essencial, né, é o afeto.
É o afeto, é o envolvimento, são os limites, porque colocar limites nas relações, na convivência é amor, né? Sim. E a gente percebe que na conversa, os jovens, as crianças, elas falam. Às vezes a gente acha que a falta de limite é o que eles querem. Mas não, né? Mas não é isso, porque quando eles conversam e trazem justamente, às vezes, uma evangelização, ou quando tem a oportunidade de conversar na casa de um amiguinho, vai falar: eu também gostaria que lá em casa fosse assim. Eu queria que meu pai agisse dessa forma. Eu queria que a minha mãe se importasse comigo. É, esses dias alguém contou que o filho, né, nem conversa na casa de um amigo, falou justamente de uma convivência que tinha e que via, né, assistia na casa do vizinho. E aí ele falou assim: Nossa, que bacana que é aqui na sua casa. Aí o outro falou: Ai, mas a minha mãe é muito chata, meu pai é terrível, não sei o quê. Ele falou assim: quem dera que lá em casa fosse assim, porque aí eu saberia que eles me amam. É louco isso que você fala, né, Yuri? Porque às vezes a gente vem assim, em dar tudo para os filhos e não falar não. E às vezes o não é eu te amo, né? É falar eu te amo. E às vezes a criança precisa disso, né? O adolescente precisa, é um modo deles se sentirem apoiado. E às vezes a gente vem com essa criança, porque às vezes os pais, que nem a gente já trouxe aqui, trabalha tanto fora, né? Que às vezes não diz não para os filhos. Tem dificuldade em Como dizer se não. fosse uma recompensa. É uma recompensa. Aliás, compensar o tempo que não convivido com o material. E a gente sabe que não é uma troca justa, não é uma compensação valiosa, porque o importante é justamente esse momento, como você falou, Mayra, que às vezes a pessoa não tem condições, né, os pais ou são os avós, enfim, dependendo da forma como a família vivencia ali, aqueles que estão como responsáveis por aquela criança, é justamente se fazer presente no não, nos limites, em observar o que aconteceu hoje na escola, como é que foi seu dia, por mais que a criança diz assim, tá tudo bem. Porque tem aqueles, né? Tem, que não tem a gente conversa. pergunta, Normal. como é que foi? Normal. Igual ontem. Tudo bem. E aí, como é que foi seu dia? Bem. E é só monossílabo, mas ele sabe, né? Aquela criança ou aquele jovem sabe que tem ali uma segurança, ele encontra Você está sinalizando que se importa, né? Uhum. E ele sabe, ele está absorvendo isso. Né? Na hora pode parecer que não, mas eles percebem, né? Eles sentem que você se importa. E é uma frase um pouco dura, mas eu tenho percebido que muitos casais querem ter filhos, mas não querem ter que educá-los. Porque não querem ter esse papel, esse devotamento do papel de pai e mãe. Porque, para mim, isso é uma devoção, ser pai e mãe. Não é uma tarefa fácil, mas é muito importante, porque a célula da sociedade ali, né, tem que ser uma célula saudável para formar uma sociedade saudável. Então, a família forma a sociedade. Se é uma família saudável, vai ter uma sociedade saudável, né? Exatamente. Se é uma família doente, provavelmente, né, vai alguma peça daquela família talvez adoeça a sociedade também, né? Então, acho que nasce ali e se propaga, né? Ou as coisas boas ou as não tão boas. E eu acho que muitos pais e mães estão um pouco na defensiva, assim, sabe? Ao invés de ser mais proativo, estar mais atento, mais preocupado com esse desenvolvimento intelectual, moral e espiritual da criança, que é de fundamental importância, às vezes vai fazendo de conta que não vê, que não, mas está tudo bem, mas o vizinho faz também, mas minha amiga faz também, mas o amiguinho da escola também é assim, e daí começa uma espécie de, né? E vai indo, né? Vai naquele limbo, assim. E não, né? Eu acho que é algo que a gente tem que estar muito atento,
tem que tratar com cuidado, tem que se esforçar. É uma devoção, eu acho. A minha filha esses dias falou para mim: Mamãe, eu te dou muito trabalho, né? Que bonitinho. Ela tem 8 anos. Filho dá muito trabalho? Daí eu falei: Filha, dá. Filho dá muito trabalho. Mas também dá muita alegria. Eu amo, né, cuidar da nossa casa, dos filhos, mas a gente tem que pensar muito antes de ter um filho, porque dá trabalho sim. Mas a mamãe ama esse trabalho. Então, assim, não ia falar para ela que não, né? Sim, não, mas Porque é um trabalho, Sim, né? a gente pode dizer. E que merece dedicação, como um trabalho fora de casa. Merece dedicação, merece atenção, merece até um estudo para você fazer aquilo de forma melhor, né? A gente não nasce, né, não Pronto. nasce sabendo, não. né? E não tem uma receita, né? Uma Tem, receita a seguir. não. Porque o que funciona para uma família não não funciona funciona para pra outra. outra. E a As famílias doutrina são ajuda completamente muito diferentes. nisso. Até A mesmo doutrina ajuda porque muito. são espíritos totalmente diferentes, né? E o engraçado que a gente, às vezes, até comentamos aqui que a gente vê os filhos como nós estamos para ensiná-los. E muitas vezes é o contrário, né? Eles que vêm nem nos me fale. ensinar, né? Com certeza. E daí você aprende tanto É com uma aquele troca, né? serzinho, gente. Às vezes um serzinho tão pequenininho, mas que fala umas coisas que nos coloca a refletir. É aquele renascimento, é um renascimento nosso, né? Aqui já encarnados é um renascimento, porque até aquele momento em que você estava como mãe ou como indivíduo, né? Sem compromisso, digamos assim. Até ali você está sozinho. Aí você parte para um relacionamento. E aí, até ali são duas pessoas. Quando há esse relacionamento, né, com a convivência ali, vamos supor que, porque também a gente sabe que às vezes não é através do casamento que chegam os filhos, mas houve algum envolvimento. Então, até ali você tinha uma responsabilidade. A partir daquele momento que os dois engravidam, porque não é só a mulher, Sim. não é? A gente passa por uma transformação física e moral também. Mas o homem também vivencia isso. Eu me lembro que quando nós engravidamos, a minha ginecologista falava assim para o meu esposo: ela que está grávida, ela que está gestando, você que está engordando, tem que acompanhar, tem que acompanhar. Parceria. Então, assim, né, são esses momentos assim que vão trazendo essas memórias de como é importante, desde aquele momento em que você decide, ou se não foi uma coisa planejada, não foi planejado por nós. Sim. Porque ninguém chega aqui, vai lá, e é empurrado. Não, teve um planejamento. De alguma maneira, nós não lembramos, mas de alguma maneira aquele planejamento foi realizado. E aí chega aquele momento em que aquele espírito tem que retornar. E nós renascemos, porque a partir daquele momento, nós somos outras pessoas. Nós, como você falou, Vera, nós vamos aprendendo, reaprendendo, reformulando conceitos. Isso que você falou, né, do que a sua filha falou, é interessante, né? Nós ficamos lembrando assim de momentos. E com o nosso filho, uma vez perguntei para ele o que ele achava, né? Como é que eu estava? Ele falou assim: nossa, mãe, você é tão esforçada. Eu acho você tão esforçada. Eu falei: obrigada. Então, assim, essas trocas, né? E de entender que aquela criança não é você, os seus desejos são seus, não é do outro. E muitas vezes eles trazem para a gente isso, né? Como, por exemplo, mãe, algum problema se eu não for igual a você? Ou se eu não agir como você faz no seu dia a dia? Eu não quero seguir esse caminho, tem algum problema? Então, são coisas que é no relacionamento, é no cotidiano, é nesse momento que você pode trabalhar o dia todo, mas chegar em casa, você ter aquele momento para conversar, como
até para assistir, mesmo que seja uma bobagem, assim, algo que, Aqueles né, desenhinhos, mas né? alguma coisa assim, às vezes tem aqueles momentos bobeira, né, que nós falamos, assim, aquele filme que, nossa, água com açúcar, como se fala, mas assim, ao momento, assim, ali naquela coisa, naquele instante, o que foi bacana mesmo foi A presença. ali tá juntinho. A memória que você está Né? criando na criança, né? A Porque você memória, a pode minha nem mãe lembrar, nem sentava sei para qual assistir era. comigo. Isso, Assistir o quê? Eu não lembro, mas eu nem lembro que ela lembro, sentava comigo, mas eu lembro né? isso. Ah, minha mãe sentava no chão para brincar comigo. Vocês brincavam do quê? Eu não sei, mas eu lembro que ela sentava. Ser mãe Você era vai criando essa memória, né? Para depois Isso. eles, quem sabe, provavelmente reproduzam isso na família deles também, E né? também porque traz, né, até conversando com uma psicóloga, ela falou assim, nossa, como a gente percebe da segurança que aquela criança tem, mas é pelo quê? A convivência familiar. É o que, assim, essa presença, de que forma você se apresenta, né? Como que você se faz ali presente para aquela criança, para aquele jovem, que faz com que ele se sinta seguro, é o ambiente em que ele gosta de voltar, né? É para Aquele ser um porto cantinho, seguro, é o né? porto, A casa. realmente é o porto Tem que ser, seguro. né? Tem que ser. E é que nem a gente tem essa responsabilidade, né? E eu, desde que fui mãe, eu sempre tenho em mim assim, porque um dia Deus vai perguntar, né? O que eu fiz dos filhos que Ele me deu. Aí eu espero ter um lindo texto para falar. Pense numa menininha, um menininho bom que ficaram nesse mundo. Isso que você falou me remeteu aqui a um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Posso ler um trechinho? Que você falou, né, depois de acertar as contas. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Tem um trechinho aqui que é a instrução dos espíritos. Diz assim: Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde a todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Você vê, né? Então, isso vai Não foi combinado. Não, olha lá. Você vê o que é sintonia, né? A espiritualidade trabalhando no nosso programa. Não foi combinado. A prova que ela escolheu. Não foi combinado, né? Então, para ver como realmente temos que realmente honrar esse compromisso, né? Ser presente, porque ser filhos, né, órfãos de pais vivos é triste. É triste quando você está convivendo ali no mesmo ambiente e te falta esse amparo, né? Por isso cabe a nós, né, Yuri, a consciência que ser pais é muito mais do que os bens materiais. Né? É o compromisso que nós assumimos com esse espírito para elevar ele moralmente. Sim. Né? E cabe a nós nos olhar o que estamos fazendo. Né? Não é só ali na convivência material, mas espiritualmente. Como nós estamos apresentando a Deus, trazendo esse conhecimento espiritual, porque às vezes a gente se preocupa muito com os bens materiais, mas esquecemos de alimentar o espírito, né? Uhum. E nisso que a Mayra estava falando, né, que você trouxe essa questão, né, do nosso olhar, do nosso entendimento, você acha, Mayra, assim, você acredita que o fato, né, de nós estarmos ali convivendo aliás, essa ausência dos pais pode se dar também pelo fato de ter ali naquele espaço, naquela sociedade, ter recebido, às vezes a gente sabe que quando nós engravidamos, a gente cria uma expectativa, né, sonha e tudo. Você acredita que essa separação, assim, esse distanciamento entre pais e filhos
ele pode acontecer justamente pelas dificuldades no relacionamento, me distanciar daquela criança, porque quanto mais tempo eu estiver fora e deixar com alguém para tomar conta, delegar ou colocar para ficar o dia todo numa escola, enfim, ou o vizinho vai tomar conta, seja também pela dificuldade do relacionamento Relacionamento do casal ou entre pai e filho? entre pai e filho. Acredito que sim. Acredito que sim, porque existem nem todas os espíritos que vêm para nós cuidarmos, né? Eram nossos amigos, né? Nossos amores. Nossos amores de outras vidas. Então, talvez acontece às vezes, né, na programação da encarnação, vir alguém com quem você precisava ajustar alguma questão. E nós somos espíritos milenares, né? Então pode ser que você tenha alguma coisa para resolver e na hora que estão encarnados você sinta essa animosidade, você sinta essa falta de simpatia, né? Mas eu acho que tem que haver, daí a doutrina vem para nos ensinar, nos orientar, nos colocar no caminho. Não, mesmo que exista uma animosidade, mesmo que você acha que seu filho está contra você, lute contra isso, né? Faça oração, tente puxar ele para você, tenta manter uma harmonia no lar, mesmo que teu filho não entenda, mas é para nós sermos mais maduros que os filhos, né? Sim. Então eu acho que isso tem que partir de nós, E, né? e é colocando a sementinha ali, né? Na infância, né? Por isso que é tão importante Esse a período, né? infância, esse período ali, é plantar essas sementes. Porque por mais que temos conflitos, que nem você disse, com esse espírito, e viemos para resgatar, né? Porque às vezes a gente algoça, às vezes a gente é vítima, né? Mas se encontrar num lar onde você tem dificuldade com um dos seus filhos, e a doutrina nos esclarece isso, que geralmente nós estamos em resgate, né, de débitos. Então, assim, é você trabalhar para que o amor desenvolva ali. É como o Camilo diz no livro Minha Família, o Mundo e Eu, quando ele comenta sobre teus filhos, no capítulo 3º da obra, ele fala assim: guarda a certeza de que os espíritos que chegam ao teu lar na condição de filhos têm algum tipo de ligação contigo. Sejam ligações de remotos passados ou de recentes experiências tuas pelo mundo. O fato é que tens vínculos com os teus rebentos. Então, por mais que, como você colocou, né, Mayra, por mais que seja difícil, nada justifica o fato da nossa ausência. Não, abandono, negligência, abandono ou físico, né? Porque tem gente que abandona mesmo os filhos, ou abandono afetivo, que eu não sei o que é pior, né? Às vezes está ali presente, mas não tem o carinho, não tem o afeto, não tem o cuidado. Então, eu acho que nada justifica isso, né? Não dá. Nós vamos ser cobrados disso depois. Exatamente, vamos ter que se preparar para a perguntinha, né? Que fizeste do filho que eu te dei? Justamente. Então, Mayra, nós estamos nos encaminhando para o final desta roda de conversa e o que você, como mãe presente, poderia sugerir? É lógico que nós sabemos que cada um de nós aqui tem um entendimento, muitas vezes, aqueles que estão nos acompanhando, muitas vezes divergem do nosso entendimento. Mas, de uma forma assim, geral, independente da crença, né, da forma como a pessoa enxerga a vida, o que poderia auxiliar esse compromisso, essa relação, para que ela se tornasse mais afetuosa, para que os pais se voltassem para essa questão, analisando, né? Será que eu sou um desses pais órfãos? Porque às vezes a pessoa nem se toca, a pessoa nem se percebe ausente dessa convivência. Então, o que você diria para os amigos, né, para os nossos irmãos que estão nos assistindo, numa análise ou numa sugestão para que essa situação, essa problemática
fosse, se não resolvida, mas que trouxesse um alívio para essas circunstâncias no relacionamento entre pais e filhos. Eu acredito que as pessoas tenham que despertar para essa imensa responsabilidade que é cuidar de filhos, porque você não tem só que suprir o físico, né? Dar boas roupas e boa comida. Ali é um espírito que veio para você cuidar. Então, a gente despertar para esse leque que tem ali na tua mão. Ele não precisa só do desenvolvimento material, é material, é físico, é intelectual, é emocional, é espiritual. Então, é uma massinha de modelar que você tem muita responsabilidade. A gente tem que despertar para isso. É sua responsabilidade. Não é do vizinho, não é da sua mãe, não é do teu pai, não é da escola, não é do templo que você frequenta. A responsabilidade é sua e a gente tem que despertar para isso, né? Você quer viver numa sociedade saudável? Tente fazer que o seu lar seja saudável, que isso vai se propagar. Então a gente tem que se despertar para isso. Não consegue encontrar, procura ajuda, vai numa casa espírita ou vai no seu templo que você, né, frequenta, conversa, pegue livros para ler. A doutrina espírita ajuda muito nessa questão, nesse suporte, nessa ajuda, até para termos um pouco mais de paciência com o pessoal dentro de casa, mais amor, mais dedicação. A doutrina ajuda muito nessa questão. Então eu acho que a gente, para tentar fazer o nosso melhor, não está conseguindo fazer sozinho, busca ajuda, busca uma conversa, busca uma literatura. Eu acho que a gente sempre pode fazer o nosso melhor e procurarmos estar sempre despertos para as nossas missões e as nossas responsabilidades. Exatamente. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né, Hilde? Hoje a nossa intenção com essa roda de conversa é olhar para nós. Primeiro, como estamos nessa linda tarefa de ser pai e mãe? Né, como estamos agindo, isso é importante, né? E que possamos entender que ser pai e mãe é difícil, mas é bom também, né? É bom. Então, assim, que fique esse convite, né, Hilde? Para a gente ver, independente, às vezes a gente falou que muito da qualidade de tempo com os pequenos, mas até com os nossos grandinhos lá em casa, né? Os nossos estão bem grandinhos, né? Nossa, bem grandinhos. Mas que a gente possa ter qualidade de tempo com eles também, né? Acho que é esse o convite. Esse é o convite e nosso agradecimento, Mayra. Tenha a ciência, tenha certeza de que outras rodas serão possibilitadas e nós gostaríamos muito da sua presença outras vezes. Nós agradecemos Obrigada. por hoje. Sim. Não é, Vera? E também a todos aqueles que estão conosco. Exatamente. Desejando um tempo de amorosidade, que nós possamos trazer para a nossa intimidade, para a nossa casa íntima e para os nossos lares, respeito, alegria, saúde nas nossas relações, começando por esses pequeninos, pelos jovens, por aqueles que estão mais próximos de nós. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima Roda de Conversa em Família. Obrigada, até a próxima. Curtam e divulgam, gente. Isso nos ajuda muito.